possamos cada vez mais, Deus, estar restaurando todas as bases da nossa vida, para que possamos ser os servos fiéis a Ti em todas as nossas áreas. Que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue ministrando poderosamente em cada coração, Deus. É o que nós pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Um versículo rapidamente, antes de a gente louvar, Romanos 15, verso 13, diz assim: que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Um versículo que fala de esperança, que fala de fé. E essa canção que nós vamos entoar agora é uma canção bem antiga, que ela fala rompendo em fé, né? Todos os dias a nossa fé ela é provada, e nós precisamos cada vez mais confiar em Deus, sabendo que o Senhor é o Deus da nossa vida, que o Senhor é quem tem nos guardado, quem tem nos sustentado, e que possamos ter a nossa fé alicerçada em Deus e ter a esperança, encher o nosso coração de alegria e paz, porque o Senhor está conosco. Amém? Vamos louvar a Ele então nessa manhã. Aleluia. Adora Ele nessa manhã. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Declare isso a Ele. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia. Vamos declarar mais uma vez. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance, Senhor. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações, elas não são maiores que o Teu Deus. Aleluia. E não vão me impedir de caminhar. E se diante de mim não se abrir o mar, o que eu vou fazer? Deus vai me fazer andar por sobre. Pega as suas mãos e declare isso nessa manhã. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Só a igreja. Rompendo em fé. Declare isso ao Senhor. Minha vida se revestirá do Seu poder,
cada dia, com ousadia, no sobrenatural. Vou lutar e vou plantar e colher. A cada dia vou viver. Todos juntos, mais uma vez, rompendo em fé. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou movendo sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Se você vai romper em fé, aplauda o Senhor nessa manhã, amém? Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor, aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. É o Senhor quem nos dá força, querido, para continuar, para avançar e para romper em fé, amém? Aleluia. Entendendo quem o Senhor é na nossa vida, entendendo as escolhas que nós precisamos fazer, nós vamos declarar nessa manhã também que eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Nós temos escolhas a tomar na nossa vida, e a melhor escolha que podemos fazer é escolher o Senhor para a nossa vida. Escolher servir ao Senhor melhor, escolher restaurar a base do nosso serviço, é escolher trazer o Senhor para perto, é buscar mais ao Senhor para estar perto dele, amém? Então adora o Senhor conosco também mais uma vez. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam. Todo dia o pecado vem. Mas o que? Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mais uma vez declare: Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do lado, e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Sou abençoado e se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia as propostas vêm e elas me chamam e me chamam. Todo dia vem as tentações e me chamam e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu digo pra elas:
mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Declare isso, igreja. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Você consegue dizer isso? Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Nós te escolhemos, Jesus, para estar ao nosso lado. Nós rejeitamos as propostas, nós rejeitamos as tentações de Satanás. Aplauda ele, querido, aplauda ele. Aleluia. Nós rejeitamos, Pai, viver a vida lá fora para viver a vida contigo, Senhor Jesus. Porque entendemos que a melhor, Deus, escolha da nossa vida é estar do seu lado, Pai. Muito obrigado, Pai, por ser o nosso Deus, por ser o nosso Pai, e nos fazer entender que nós precisamos estar do seu lado, que a melhor escolha, a melhor decisão da nossa vida é te servir, Pai amado, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa manhã na sua presença, muito obrigado pelos louvores, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez, amém, queridos? Glória a Deus. Pastor Felipe, pode se sentar em nome de Jesus. Boa noite. Tá saindo o som? Uhum. Som? Está ligado, desligado lá, Tiago. Tá baixinho. Som. Não estou ouvindo não, aqui em cima, tio. Tá dando para ouvir? Ah, agora sim. Agora foi. Som. Amém. Bom dia a todos. Paz do Senhor, amém? Mais uma manhã na presença de Deus. Eu vou colocar meu cronômetro aqui, mano, que eu estou tentando não passar do horário. Sempre passo, mas tô me policiando. Tô tentando. Me ajuda aí. Aí eu coloco um cronômetrozinho aqui para não atrapalhar a aula lá do meu amigo André, depois da escola bíblica, amém? Graças a Deus. Nós entramos num novo ciclo, né? Nesses meses, saímos do ciclo da restauração da família e entramos na quinta-feira, com a mensagem do pastor André, no ciclo da restauração das bases do serviço, do voluntariado, daqueles que trabalham e sentem o coração arder em, de alguma forma, ofertar a Deus parte do seu serviço, do seu tempo, do seu trabalho, não simplesmente em tocar ou na participação de um culto em si público, mas em todos os âmbitos que abrangem a obra do Senhor, sejam dentro do templo ou fora do templo, sejam dentro do templo ou fora do templo também, e entender a necessidade de que a igreja em si precisa de braços, de mãos, porque somos um corpo, amém? Que possa estar fazendo com que a obra do Senhor avance, fazendo com que as necessidades da igreja física sejam supridas. O pastor Manuel, quando chegou ali, olhou a igreja, nossa, ontem eu vim aqui, que igreja limpa, a igreja está, e realmente a igreja está limpa, né, gente? Está bonito, né? Tudo arrumadinho. Isso é só uma ponta do serviço.
Tem pessoas trabalhando que a gente nem vê, tem pessoas trabalhando que a gente nem sabe que trabalha na igreja, tem muitas coisas acontecendo. E tudo isso é uma forma de servir ao reino de Deus. Porque se servimos a igreja no intuito de servir uma igreja simplesmente física, estamos servindo da forma errada. Porque o serviço e o servir de uma forma correta e coerente é um servir em prol do reino de Deus. Então eu não sirvo simplesmente a igreja na sua condição física, eu sirvo a igreja na sua condição espiritual, eu sirvo a igreja porque conheço quem é o meu Criador e eu conheço para quem estou fazendo. Então tudo aquilo que faço, tudo aquilo que coloco as mãos para fazer, tem que ter um intuito, o intuito é fazer em prol do reino de Deus, amém? E é mais ou menos um pouquinho sobre isso que eu vou falar essa manhã. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Nós vamos ler até o capítulo de número, até o versículo de número 7. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de 1 ao 7. Amém? Podemos ler? Apocalipse 2, nós vamos ler do 1 ao 7. Amém? Vamos lá, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar os homens maus, e que pusestes à prova os que se chamam, os que se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportaste as provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta às práticas das primeiras obras, e se não, venho a ti, e te moverei do teu lugar, o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Você pode dizer amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós bendizemos o seu nome, Pai. Exaltamos ao Senhor porque o Senhor é bom, Pai, e a tua graça tem alcançado as nossas vidas, Senhor. Deus, em nome de Jesus, que essa manhã seja uma manhã de aprendizado sobre tudo aquilo que é servir ao Senhor, Pai. Sobretudo, ó Deus, que o Senhor encontre em nós corações dispostos, ó Pai, a absorver tudo aquilo que a sua palavra tem lançado sobre nós, Senhor Deus. Que de fato nosso coração seja uma terra arada pelo teu Espírito, para receber a semente da sua palavra essa manhã. E que essa palavra, Senhor Deus, lançada sobre nós como terra, Senhor, possa germinar e gerar fruto em nós, Senhor Deus. E que esses frutos, ó Pai, sejam dignos de arrependimento, Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, essa manhã, que o teu Espírito tenha liberdade em nosso meio, para que possamos ouvir a sua voz, e ouvindo a sua voz, nos posicionarmos a respeito daquilo que o Senhor tem falado conosco, Pai. É o que nós te pedimos, no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Quando eu estava lendo e estudando sobre essa mensagem ontem à noite,
começou a me trazer à memória algumas coisas. E eu comecei a lembrar, não tem como você ler Apocalipse capítulo 2, o Senhor inspirando João a escrever uma carta para a igreja que situava em Éfeso, a igreja que Paulo abriu. E quando chegar no capítulo 2, falar de você lembrar do seu primeiro amor, lembrar das primeiras obras, e você não fazer esse olhar para si mesmo. É impossível você ouvir isso e você não fazer uma comparação sincera da sua vida no início da sua caminhada com a atualidade de hoje. E eu comecei a lembrar dos sonhos, dos projetos, do ímpeto, da vontade que tinha quando no início da caminhada. E isso nos faz pensar e perceber o quanto nós nos afastamos daquela pessoa que éramos quando aceitamos a Jesus. Poderia aqui colocar inúmeras coisas que de repente, de alguma forma, nos afastou de ser aquela pessoa com o coração ardendo, com vontade de fazer todas as coisas, de ir em todos os cultos, de tudo que tivesse para fazer na obra de Deus, você estava pronto a fazer. Nós poderíamos enumerar muitas das coisas aqui. Eu tenho certeza que se eu pudesse falar com cada um, o que você acha que de repente mudou na sua vida e fez com que você pudesse apagar um pouco desse fogo no seu coração. Você ia dar muitas respostas, como eu tenho muitas respostas. Você ia falar que as coisas estão mais complicadas, você ia falar que o trabalho hoje te suga um pouco mais, você ia falar que o seu tempo hoje já não é como era aquele tempo. Você vai dizer que você começou a entender e compreender algumas coisas e viu que não tem tanta necessidade assim de você se lançar e você estava deixando algumas coisas de lado na sua vida. Então são inúmeras desculpas, e as desculpas que eu estou dizendo para vocês são as desculpas que brotou no meu coração quando estava montando essa mensagem. Então eu tenho certeza que você se identifica com isso. Você vai achar e vai colocar no seu coração, não, mas agora tem outras pessoas que podem fazer isso. Naquele momento, naquela época, havia uma necessidade, hoje não tem. Não, ainda há necessidade, sempre vai haver uma necessidade de homens e mulheres se envolverem na obra do Senhor. Sempre vai ter. Agora, se colocarmos esse crente do início da caminhada, aquele crente que aceitou a Jesus e tudo para ele era novo, e o seu olhar quando passava daquela porta para dentro, não enxergava nenhum tipo de defeito, ou simplesmente o seu olhar estava voltado para o altar, e não digo o altar da igreja e da pessoa do pastor ou de quem estivesse ministrando, mas para o altar de Deus. E quando colocava o pé naquela porta, a única coisa que importava, ou naquela, ou na porta de outras igrejas que você talvez tenha passado, a única coisa que te importava naquele momento era que Deus pudesse falar com você e que você pudesse entregar um louvor digno ao Senhor. Aonde foi que se perdeu nesse caminho, no meio dessa caminhada? E se fizermos um comparativo com esse crente do início da caminhada com o crente de hoje, qual deles seria o crente melhor? Seja sincero no seu coração, porque é sobre isso que a mensagem vai falar, sobre essa comparação de um crente de início de um crente de final. Talvez hoje você vai falar para mim assim, mas hoje eu sou muito mais envolvido. No tempo da minha caminhada, até eu pegar experiência, entendimento de muitas das coisas, eu fiquei mais de lado, com o tempo eu fui me envolvendo. No decorrer da mensagem você vai entender, nós vamos compreender que não é simplesmente sobre isso. Não é simplesmente sobre a sua ocupação, sobre o seu trabalho simplesmente em si.
mas vai falar também de você, do seu coração, da forma que você faz, da forma que eu faço, o porquê fazemos isso e como fazemos isso. E a gente precisa compreender o que faltava aqui, ou o que sobrava aqui, o que faltava aqui, e o que sobra aqui, e o que falta aqui, porque na verdade o que temos que ter é um meio termo, ou seja, um equilíbrio sobre esse que começou, sobre aquele que tinha um coração ardendo, a vontade, o desejo de servir, e sobre esse que tem mais compreensão, que tem mais entendimento, que tem mais profundidade com Deus, mas precisam se unir para que haja um equilíbrio, para que se possa prestar um culto e um serviço agradável a Deus. Precisa ter a junção para que possamos ser o crente de fato, em que o Senhor olha e se agrada daquele que serve. Precisa haver um equilíbrio. E o texto já começa dizendo assim a respeito da igreja de Éfeso. E eu queria que quando nós estivéssemos ministrando, você pudesse se colocar no lugar dessa igreja. Ele diz: conheço as tuas obras. O Senhor sabe. Ponto final. O Senhor nos conhece, o Senhor conhece aquilo que fazemos, o Senhor sabe aquilo que pensamos, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele conhece, e se isso não nos constrange, e se isso não nos coloca em um lugar de... não sei se a palavra medo seria a melhor palavra para se colocar nesse sentido, mas nos coloca em um lugar de temor, se esse conhecimento de que Deus sabe tudo, conhece o meu deitar, o meu levantar, conhece o intuito do meu coração, na minha mente, se isso não gerar temor no nosso coração, nada mais vai gerar. Ele diz: eu conheço as tuas obras, eu conheço o seu serviço, eu conheço o seu trabalho, eu conheço os desejos do seu coração, eu conheço a forma como você se porta, como você fala. Eu sei que quando as suas palavras saem pela sua boca, mas o seu coração não diz aquilo que você está falando. Eu conheço o que está na sua mente, e o Senhor está dizendo: eu sondo você e eu o conheço. Porque ele conhecia a igreja, ele sabia de tudo que acontecia naquela igreja, e ele está dizendo: olha, eu o conheço. E quando Deus diz eu o conheço, ele está dizendo: não me venha com desculpas, não venha dizer para mim que você não pode, que você não dá, que você não tem tempo. Eu conheço a sua vida, eu conheço o seu deitar, e eu conheço o seu levantar, eu conheço o intuito do seu coração. Então não me venha com palavras bonitas, me venha com atitudes, me venha com posicionamentos. É isso que ele está querendo dizer. Você já viu quando você não quer ouvir desculpas de umas pessoas, você fala assim: eu já sei, não precisa você falar mais nada. Porque você já sabe, você sabe que a pessoa vai se enrolar, você sabe que a pessoa vai tentar explicar algumas coisas. Então Deus já começa dizendo assim: olha, eu conheço. Então a partir daqui, a partir desse limite, só verdade. Nenhuma desculpa, nada que venha fugir da verdade, porque eu conheço. Salmos de número 139, o Senhor diz assim, Senhor, através do salmista: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe atendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Não havia ainda palavra sair da minha boca. O Senhor tudo conheces. Tu me cercas por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosa, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? O salmista compreende a grandiosidade do entendimento de Deus e a onisciência de Deus. Ele sabe que não tem como fugir da presença de Deus. Quando eu me achego diante de Deus, eu me torno transparente. Eu não tenho como me esconder dele. Eu não tenho como
anular aquilo que não quero mostrar para Ele, não tem como. Ele me conhece, Ele me sonda, Ele sabe de todas as coisas. E é isso que Ele diz para a igreja de Éfeso: eu conheço e conheço as tuas obras. E Ele começa a listar umas coisas. Ele diz: eu conheço o teu trabalho, a sua labuta. É como se Ele estivesse dizendo: eu conheço você, Éfeso. Eu conheço você e sei que você é uma igreja ativa, trabalhadora em prol do reino. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom. O Senhor dizendo para a igreja de Éfeso: olha, você é uma igreja que trabalha. As suas mãos são calejadas no trabalho em prol da minha obra. Eu conheço o seu serviço, eu conheço o que você faz, eu sei que você tem proatividade para servir com suas mãos, para servir com seu corpo. Vocês trabalham, Éfeso, e isso é bom. E ele continua: eu conheço a tua perseverança. O Senhor está dizendo: eu sei que você é uma igreja perseverante, uma igreja que mesmo em meio às dificuldades continua firme, e isso é bom. O Senhor está dizendo: além de conhecer o seu trabalho, eu sei das suas dificuldades, eu sei das suas lutas, e eu compreendo que você é alguém perseverante. Que muitas pessoas vivendo a sua luta, o seu trabalho, os seus problemas, talvez não continuariam na sua jornada, mas você não, Éfeso, você é perseverante, e isso é bom. Ele continua: eu sei que não suporta os homens maus. Ele está dizendo: Éfeso, você é uma igreja com caráter. O seu caráter, a igreja de Éfeso, é um caráter ilibado, um caráter limpo, um caráter não fingido. Você é uma igreja que combate os maus. Você não aceita falsos profetas, você quer a verdade, você quer homens íntegros pregando a mensagem. Você quer uma igreja, você é uma igreja que quer algo bom. Isso é bom. O próprio Deus dizendo para a igreja o que ela é, as características dela. Aleluia, Jesus. Ele continua dizendo: eu sei que suportaste as provas por amor do meu nome. Ele está dizendo para a igreja de Éfeso: sei que você é uma igreja fiel a mim. Fiel a mim. E para finalizar ele diz: sei que não se deixou esmorecer. Então você percebe que Deus está olhando para a igreja de Éfeso, está dizendo: eu conheço o seu trabalho, eu sei que você é uma igreja perseverante, eu sei que você é uma igreja que não esmorece, que você é uma igreja fiel, que você tem uma igreja de caráter, que você é uma igreja... Começa a listar coisas positivas e de uma igreja perfeita. Eu sei que você não esmorece. Se você for ver o que a igreja estava passando naquela época, não estava vivendo o que nós estamos vivendo. É uma igreja que estava vivendo uma perseguição, uma igreja que estava vivendo muitas afrontas, ainda mais na igreja de Éfeso, onde se situava, numa área portuária. Pessoas entrando e saindo, gente chegando e saindo, templos de outros deuses. E Deus coloca e frisa todas essas qualidades para ela, e além disso coloca assim: eu sei que não se deixa esmorecer. Ele está dizendo: eu sei que você se reinventa a cada luta, a cada batalha. Você é uma igreja resiliente, você é uma igreja que quando cai não fica prostrada, você é uma igreja que não esmorece, você levanta e arranca forças de onde não tem para continuar a sua jornada. Isso tudo a igreja ouve da boca de Deus, através do apóstolo João escrevendo essa carta. Agora você se imagina, vocês recebendo uma carta como essa, e o apóstolo João dizendo: essa carta foi inspirada por Deus a mim, para te representar. O próprio Deus, essa é a opinião do nosso Deus a respeito de você. E você começa a ouvir tudo isso. Eu não sei você, mas o meu coração ia se encher de alegria. Eu não sei você, mas eu ia começar a chorar ouvindo isso da parte de Deus sobre a minha pessoa.
O Deus percebendo isso sobre nós. E o Senhor lista tudo isso. Mas no final ele fala algo que lhe faltava. E aí tem o problema. Ele fala: eu conheço você. Porque se fosse para mim e para você, de repente, se ele não entra com a palavra eu conheço as tuas obras, iam começar as desculpas. E as desculpas de repente seriam exatamente essas: Senhor, eu trabalho na sua obra. Senhor, eu não aceito os homens maus. Senhor, eu sou firme, eu não esmoreço. E ele já coloca todos os pontos positivos para que a igreja de Éfeso não pudesse colocar esses pontos positivos como desculpa para o ponto negativo que existia dentro dela. Porque aquilo que tem de bom não anula aquilo que tem de mal. Aquilo que tem de sobra, de forma alguma, vai colocar sobre escanteio ou anular aquilo que tem de falta. Você consegue compreender isso? Então, por isso que Deus já coloca todas essas características da igreja, mostrando para ela quem ela é e que conhecia ela de fato. Até que ele diz, depois de listar todas essas características: tenho, porém, contra ti que abandonaste o primeiro amor, que abandonastes as primeiras obras. A igreja de Éfeso, com o meu olhar, se parássemos o texto antes do tenho, porém, contra ti, qualquer pessoa que olhasse para essa igreja e só tivesse esse pedaço de papel escrito até esse momento, ia dizer: que igreja! Que igreja perfeita! Uma igreja que tem tudo, uma igreja que tem trabalho, uma igreja que não esmorece, uma igreja que é firme, uma igreja que sofre pelo amor do Senhor. Que igreja! Eu quero pertencer a essa igreja. Mas o Senhor não enxerga como eu e você enxerga. O Senhor enxerga de forma diferente. O Senhor enxerga diferente. Porque o próprio Deus enxergou que a igreja entrou num ativismo religioso. Ela trabalhava muito, ela fazia muita coisa, ela tinha muitos entendimentos sobre tudo, ela fazia muitas coisas, ela não esmorecia, ela era uma igreja ativa. E isso tudo fez com que ela perdesse a motivação para que ela pudesse ser aquilo que era. Porque, afinal de contas, no final de tudo, o que conta não é o meu trabalho, mas a motivação do meu trabalho. O que conta no final de tudo não é o quanto de pedra eu carreguei, mas o porquê de eu ter carregado tantas pedras. O final de tudo não é o quanto nós já nos desgastamos para construir esse templo. No final de tudo, o que conta é o que me levou a estar todo esse tempo construindo, de alguma forma me doando, para que pudesse termos isso. Então não é sobre o que eu estou fazendo, é simplesmente o porquê de eu estar fazendo. E é isso que é restaurar as bases do serviço. Não é você trabalhar mais, não é você fazer mais, é você restaurar o desejo de continuar fazendo. Porque não adianta eu continuar fazendo com meu coração longe daquilo que faço. Eu preciso restaurar o desejo de fazer. Porque eu compreendo a necessidade desse desejo estar aceso no meu coração. Então, quando eu não faço os trabalhos e eu busco mais trabalhos e isso vai me sobrecarregando, eu preciso trazer na minha cabeça, na minha mente, o que é que está me motivando. Porque não é mais trabalho que eu preciso, o que eu preciso é restaurar a motivação do meu trabalho. Porque talvez pessoas que estão simplesmente fazendo poucas coisas, mas o seu coração está ardendo naquilo que faz, e de repente você está fazendo muitas coisas, e o seu coração está longe daquilo que você faz. Então, não adianta, não é sobre muito, sobre pouco, é sobre a motivação que nos leva a fazer. É a motivação que nos leva a fazer que conta. Aleluia, Jesus. Então, restaurar as bases do serviço está além do meu trabalho.
fala sobre a entrega do meu coração. Não é sobre o quanto as minhas mãos estão ocupadas, é sobre o quanto o meu coração está preenchido sobre aquilo que Deus tem na minha vida. É isso. Restaurar as bases do serviço, do voluntariado, é isso. É você arder no seu coração o desejo de fazer e continuar fazendo, entendendo que a honra não é sua e muito menos de quem serve junto com você. A honra é de Deus. Mateus 15, no versículo 8, vai dizer assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, o que Deus está dizendo? Não adianta falar muito, trabalhar muito, agir muito, preencher todos os espaços, suprir todas as necessidades, se o intuito do seu coração não é esse. Se o seu coração estiver longe de mim, não adianta. Vai ser tempo jogado fora. O que o nosso Deus quer é um coração ardendo em fazer em prol do seu reino. É isso que Ele quer. Não é o muito trabalho. É claro que o muito trabalho ligado com um coração ardendo, aí ninguém segura. Eu não estou dizendo para você que você não pode trabalhar muito, nem que você deve trabalhar pouco. Eu estou dizendo que tudo que você possa fazer, o que você queira fazer, o que você tenha que fazer, que você coloque o seu coração nisso. Seja o muito ou seja o pouco. O equilíbrio está aonde o meu coração está sendo lançado, ou no muito ou no pouco. Tudo que eu for fazer, eu preciso ir junto com o meu coração, eu não posso deixar o meu coração de lado. O coração tem que estar ardendo em fazer aquilo que eu estou me propondo a fazer. Porque senão não adianta. Se eu estiver fazendo simplesmente porque eu enxerguei uma necessidade, se eu estiver fazendo simplesmente porque alguém me disse que precisa, se eu estiver fazendo simplesmente porque eu compreendo que ali há uma falta, não. Então eu vou parar de fazer aquilo que meu coração não está ardendo. Felipe, não, você entendeu tudo errado. Você entendeu tudo errado. Não é parar aquilo que você está fazendo porque você não sente seu coração arder por aquilo que você está fazendo. É o contrário disso. É buscar fazer o seu coração arder por aquilo que você está fazendo. A questão não está no abandono, a questão não está em inserir o seu coração naquilo que você faz, não abandonar aquilo que você está fazendo. É isso que nós temos que pedir: Senhor, faça o meu coração arder por aquilo que já estou envolvido. Não é eu vou deixar de fazer porque o meu coração não arde por isso. E ele dá 3 passos para que a igreja pudesse voltar a fazer tudo aquilo como era no primeiro amor. Ele diz a primeira coisa: lembra-te. Já estou terminando, gente. Lembra-te. A melhor forma de você voltar a fazer tudo aquilo que você fazia e a fazer o seu coração arder é lembrar das motivações do início da sua caminhada. Lembrar, porque a lembrança tem esse poder. Você começa a lembrar dos momentos que você fazia as coisas. Se você começar e você for do tempo em que a igreja era bem pequenininha aqui, você vai lembrar do desconforto que era servir nesse lugar. Se tem mais antigo aí, vai entender. Era um desconforto, meu irmão. Era um desconforto porque as cadeiras eram daquela de bar. Você sentava nela e ficava se arrastando no chão que era de ardósia. Você vai ver que não tinha ar-condicionado, que não tinha rebaixamento, a telha era aqui em cima, o sol quando batia, parecia que ia fritar a sua cabeça, quem estava aqui em cima então sofria. Você vai perceber que tinha uma casinha aqui, que era cheio de mofo, que as crianças, coitadas, misericórdia. Algumas devem estar com alguns problemas respiratórios hoje. Mas era um desconforto. Mas, Senhor, então por que eu servia? Porque o meu coração era diferente. Não estava no espaço, estava na obra que eu reconhecia que era de Deus. Então a lembrança tem esse poder. Porque provavelmente as condições de serviço hoje
as condições em que você serve a Deus hoje são muito melhores do que a condição em que você começou. Em tudo. A diferença é que lá seu coração ardia. E hoje, a sua motivação mudou. Então, lembrar faz com que você busque esse coração ardendo com a motivação correta para tudo aquilo que você adquiriu de experiência, para que você possa servir melhor hoje. Por isso o Senhor está dizendo, lembra-te lá de trás. Lembrar de coisa que já passou. Lembrar de coisa que você já viveu. E é isso que o Senhor está dizendo, lembra-te. As lembranças têm esse poder. O poder de produzir em nós um caminho de restauração. Você lembra, o seu coração arde e você sente o desejo de viver aquilo de novo. É isso que o Senhor está tentando fazer com que a igreja de Éfeso compreenda. O desejo de arder de novo. Lembra-te. A segunda coisa, ele diz assim, arrepende-te. Porque o segundo passo de lembrar como era é arrepender na condição que está. O segundo passo para que um coração volte a arder é compreender, ao lembrar do tempo que vivia, que o tempo que está vivendo não é igual nem parecido ao que se vivia antes. E o coração não é o mesmo, então precisa haver um arrependimento. Arrependimento pelo quê? O arrependimento de ter deixado o coração longe da obra que faz. Precisa haver um arrependimento, ele diz, arrepende-te. Mas como colocar um arrependimento numa igreja que é tão perfeita aos nossos olhos, que acabamos de ler? Porque Deus não olha simplesmente o trabalho dos meus braços, Deus olha o intuito do meu coração e está dizendo, arrepende-te porque você está fazendo de qualquer jeito, arrepende-te que você está fazendo para o seu próprio galardão, arrepende-te porque o seu coração não está naquilo que você está fazendo, arrepende-te porque a motivação não é mais a mesma, o trabalho é cansativo, é muitas vezes forçado, mas o coração não arde como ardia antes, então precisa haver um arrependimento por fazer as coisas de qualquer jeito. Precisa haver um arrependimento. Não basta simplesmente a saudade do tempo que passou. Precisa ter um posicionamento para que se possa viver novamente aquilo que passou. Ah, Jesus. Salmo 51, 17 diz assim, o sacrifício agradável a Deus são um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito, não desprezarás o Senhor. O sacrifício não é a força do meu braço, o sacrifício não é quanto eu me sacrifico para vir aqui essa manhã, podendo estar em casa deitado, o sacrifício não é nada que eu possa fazer que seja tocável para Deus, não, o sacrifício que agrada a Deus é um coração disposto a agradar a Deus, não é aquilo que deixo de fazer para fazer as coisas de Deus, isso não é sacrifício, não é sacrifício agradável a Deus, sabe que sacrifício agradável a Deus é eu matar a minha carne e meu coração arder por isso, porque eu compreendo que estou matando a minha carne por algo maior. Precisamos lamentar, chorar, clamar pelo perdão de Deus. Deixa eu correr. A terceira coisa, ele diz, volte à prática das primeiras obras. É necessário um recomeço. E esse é o projeto que eu acredito que Deus colocou no coração da igreja esse ano. Recomeçar em tudo, recomeçar no trato da sua família, recomeçar na sua busca espiritual, recomeçar no seu serviço, na forma em que você serve. Esse é o projeto de Deus, creio eu, para a igreja de Nova Vida do Portão do Rosa. Então precisa haver em nós um recomeço para que o nosso coração mais uma vez se acenda em servir ao Senhor. Eu anotei uma coisa aqui, perceba isso, Jesus não exortou a igreja de Éfeso,
porque ela não o amava mais. Ela ainda amava o Senhor. A exortação de Deus à igreja de Éfeso não era simplesmente assim, ó, você não me ama mais, igreja de Éfeso. Não. A exortação de Deus para a igreja de Éfeso era, você não me ama como me amava antes. Compreende a diferença? Ainda há amor. Só que isso precisa ser potencializado de novo em Deus. A igreja não deixou de amar a Deus. A igreja não o ama como o amava antes. Essa é a diferença. É isso que faz com que nos afastemos das primeiras obras. Não é a falta de amor, é a diminuição do mesmo. É a forma de priorizá-lo. Precisamos pedir a Deus que Ele nos encha de mais amor a Ele e a sua obra. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Tiagão, para finalizar, a gente vai cantar e eu queria orar com você. Jesus. Ele vai dizer assim: tenho, porém, contra ti, que abandonastes o primeiro amor. Existe uma diferença. Deus, ele não fala que a igreja de Éfeso perdeu o amor para com ele. Ele fala que a igreja de Éfeso abandonou o amor por ele. Existe uma diferença aí. Abandonar é aquilo que eu faço consciente do que estou fazendo. Eu abandono. Eu posso pegar o meu celular e abandonar. Eu abandonei meu celular. E quando eu abandono, eu sei aonde larguei. Quando eu perco, eu não sei aonde está. Mas quando eu abandono, eu sei aonde larguei. E é isso que Deus está falando para a igreja de Éfeso. Você sabe aonde você caiu. Você sabe o momento da sua vida em que esfriou. Porque você não perdeu o amor. Você abandonou o amor. De alguma forma, de repente, o seu ativismo te fez querer amar menos. E é exatamente o amar menos que te fez esmorecer e brotar no seu coração o desejo de amar menos. Então há uma necessidade de buscar novamente amar ao Senhor como no princípio. Há uma necessidade de buscar a Deus como se buscava antes. Porque o perdido se procura, o abandonado se resgata. E ele estava dizendo isso para a igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste, e volte ao primeiro amor. Quando ele fala, lembra-te, pois, de onde caíste, ele não está falando do tempo da queda. Ele não fala, lembra-te aonde você caiu. Ele fala, lembra-te de onde você caiu. Consegue compreender a diferença das duas coisas? Ele está falando para a igreja de Éfeso, olha, eu estou te dizendo que você precisa voltar. E você precisa lembrar de onde você caiu. Porque o Senhor não está interessado, meu irmão. Entenda isso. O Senhor não está interessado que você lembre o momento da sua queda. Ele não está dizendo, ó, igreja de Éfeso, lembra-te aonde você caiu. Ele não está interessado com o lugar da queda. Ele não está interessado em te fazer lembrar o momento em que você deixou de amá-lo mais. Ele não está te querendo ou interessado em te fazer lembrar do local da onde você tropeçou, no momento em que você tropeçou, não. Ele está querendo mostrar, quando ele diz, lembra-te de onde, ele está dizendo, lembra-te o lugar que você ocupava.
Lembra como o seu coração era. Ele não está querendo te trazer à memória algo ruim ou pejorativo para você, não é onde, é de onde. Se ele falasse onde, ele estava mostrando o lugar que você caiu, mas ele está falando de onde, ele está apontando para o lugar que você ocupava. E quando ele fala de onde, ele está querendo mostrar para você e dizer para você: volte para lá, porque o lugar que você está não é compatível a você. Lembra-te de onde você caiu. Eu não estou interessado na sua queda, eu estou interessado que você volte para o lugar em que você ocupava. Lembra-te de onde. Lembra-te de como seu coração ardia. Lembra-te de como as motivações do seu trabalho eram genuínas. Lembra-te de como seu coração ardia por um propósito genuíno e santo. Lembra-te de onde caíste. Não é a sua queda, é o seu posicionamento que está sendo frisado por Deus. Se lermos esse texto de uma forma errada, vamos nos sentir constrangidos e punidos por Deus. Mas se prestarmos atenção, é uma preocupação de um pai para com um filho perdido e dizendo para ele: esse não é o seu lugar. Lembra-te o lugar que você ocupava, lembra-te do seu coração. Vamos adorar o Senhor. Vem me visitar hoje aqui. Cante isso ao Senhor. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem. Peça isso aí nessa manhã. Vem, Venha, Espírito, arder no meu coração mais uma vez. Venha acender a chama, Senhor Deus, do meu coração. Espírito vem, Espírito Santo. É tempo de recomeçar, é tempo de se reanimar. Vem me visitar hoje aqui. Aleluia, eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Peça isso a Ele hoje. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Deixa eu te falar uma coisa. Há uma necessidade hoje de se clamar a Deus para que possamos viver algo novo nele. Aleluia. Para que possamos ter um coração ardendo de novo. Porque somente com o coração ardendo novamente, as nossas motivações para o trabalho serão genuínas. Aleluia. E isso se faz uma verdade, porque há uma necessidade de pedir a Deus: faz meu coração arder de novo, Deus. E nós precisamos pedir isso a Deus essa manhã, para que o Senhor possa fazer o nosso coração arder mais uma vez. E eu queria orar com você. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós como igreja nessa manhã, Deus, clamamos a Ti, Pai. E o nosso clamor é: Senhor, nós queremos, ó Pai, um coração ardendo em Sua obra mais uma vez, Deus. Nós queremos ter a motivação correta, Senhor Deus, para servir a Ti.
que o trabalho do nosso braço, que o tempo que nos doamos neste lugar ou na sua obra, não seja para olhares humanos, Senhor Deus, mas para que seja engrandecido o teu nome, que seja, ó Pai, consolidado o seu reino nesta terra, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa acender isso em nós mais uma vez, que possamos viver um evangelho genuíno, um evangelho de corações ardendo e ardendo em prol do crescimento do teu reino, Deus. Faz mais uma vez arder em nós no momento da nossa caminhada, como no início, Deus. Talvez trabalhássemos menos, mas um coração ardia mais. Hoje, Senhor Deus, temos mais potencial, segundo os nossos olhares, segundo a força do nosso braço, mas faz arder no nosso coração, para que isso seja um equilíbrio em nós, para que possamos servir com excelência a Ti, Deus. E tudo aquilo que colocarmos nas nossas mãos, o nosso coração esteja junto, ardendo em fazer, em prol do teu reino, em prol da tua casa, em prol da sua igreja, Deus. Encha-nos, Jesus. Encha-nos, Jesus, de vontade de servir a Ti, Deus. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, Pai. Que esses meses, Senhor Deus, o mês de julho e agosto, o Senhor venha acender em nossos corações, Senhor Deus, o fogo do Seu Espírito, Senhor Deus. Glória a Deus. E que possamos nos encher do desejo de servir a Ti, Deus, Aleluia. com excelência, Senhor Deus, Glória, com glória, ordem, com decência, Senhor Deus, em tudo aquilo que colocarmos as mãos, Pai. Nos ajuda, Deus, a fazer tudo conforme a Sua vontade, ó Deus. Que possamos de fato, Jesus, ter um coração voltado a isso, crendo que tudo é para Ti, Deus. Nós Te louvamos essa manhã, fazemos isso no nome santo de Jesus. Você pode dizer amém? Graças a Deus. Você pode se assentar. Nós não fizemos a oferta ainda. Eu queria te convidar a ofertar. Eu vou pedir que o Jadir distribua aí os envelopes. Você que veio com o seu coração disposto a servir, o Beto também vai estar disposto a servir com o seu dízimo e a sua oferta, que você seja abençoado em nome de Jesus. Pastor Manuel pede para avisar que semana que vem, os domingos, vai estar começando a aula dos novos convertidos, 4:30 da tarde, é isso, pastor? Então você que ainda não se batizou, procure o pastor Manuel, dê o seu nome para ele, que vai estar iniciando uma classe de novos convertidos, na parte da tarde, às 4:30. Amém? Bem, se coloque de pé em nome de Jesus. Nós vamos orar pela oferta e já vamos nos despedir. Lembrando a você que temos Escola Bíblica Dominical. Então, você que pode, que você fique. Acho que vai estar iniciando uma nova revista hoje, é isso? Não? Ainda não? Vai apresentar ela, né? Vai ter uma nova revista que vai estar apresentando? Sobre o ID. Amém. Vai ter uma revista que vai apresentar para a próxima, não é isso? Amém. Feche seus olhos em nome de Jesus. Vamos orar. Deus, Te louvamos, Pai. Exaltamos ao Senhor por essa manhã em que o Senhor falou conosco, nos exortou, mas nos exortou de uma forma amorosa, Senhor Deus, de uma forma com amor, Pai. E por isso compreendemos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor falou conosco, no tocante o acender do nosso coração em queimar por Sua obra. Nos ajuda, Deus, que possamos de fato trabalhar em prol do Seu reino e que isso seja uma verdade em nós, Senhor Deus. No demais, que o Senhor possa nos abençoar, nos guardar, nos elevar para a nossa casa, Senhor Deus, guardados por Ti, com os Seus anjos, Senhor Deus, nos protegendo, porque se o Senhor não nos guardar, em vão vigia os sentinelas, ó Pai.
Que o Senhor possa abençoar os irmãos que estão aqui essa manhã, que estão dizimando e ofertando, os irmãos que não puderam. O Senhor conhece, falamos aqui essa manhã, que o Senhor sabe de todas as coisas. Que o Senhor possa estar abençoando a sua igreja, os seus filhos, e que de fato a janela dos céus se abram sobre cada um deles, Senhor Deus, e o Senhor supra toda a necessidade do seu povo. Eu que te peço em nome de Jesus, que o amor do Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós. Que Deus abençoe rica e abundantemente. Vamos na paz de Deus em nome de Jesus, amém? Então uma salva de palmas ao Senhor, e não saia sem cumprimentar o seu irmão.